Então, cada sociedade vai definir o que seriam os direitos humanos. E aí, eles também reclamam, as pessoas que defendem um relativismo cultural, que esses direitos humanos eles estão muito ligados ao pensamento ocidental. Então, seria como se o universalismo, os direitos humanos, fosse aquilo que o Ocidente defende, né? Os países do Ocidente defendem. E aí seria uma universalização dos valores essenciais do Ocidente. E o Oriente, a cultura oriental, como é que fica? Eu não tenho direito à cultura, e aí entra nesse conflito, né? E aí, a partir dessa questão, surge uma terceira via, que tenta amenizar esse conflito, que seria justamente o universalismo de confluência, que também é chamado de universalismo de chegada. O que é que eles afirmam aqui? Que os direitos humanos, eles não são o ponto de partida. Eles não começam ali do nada naquela sociedade. Na verdade, eles são um ponto de chegada, é onde a gente pretende chegar, aquilo precisa ser construído, aquilo precisa ser alcançado. E aí eles também entendem que toda cultura, ela é de uma certa forma completa. Ela não está com a verdade absoluta. Então ela precisa estar aberta a um diálogo, ela precisa ouvir outras culturas e entender, né, o que é que precisa ser de fato garantido. Eles também entendem que aqui não se deve prevalecer os aspectos culturais. O que deve ser colocado em pauta é a pessoa, é o ser humano, e não os aspectos culturais de uma sociedade. Então, naquele caso concreto, que a gente precisa ver é o ser humano, né? E tentar entender se naquela situação dá para a gente relativizar as condições culturais para prevalecer, para proteger a dignidade daquela pessoa. Então, precisa ser feito um sopesamento, uma ponderação entre os direitos humanos daquele indivíduo e a cultura daquela sociedade. E aí, a partir dessa ponderação, a gente vai tentar privilegiar a pessoa, mas tentar restringir ao mínimo aquela cultura, né? Tentar agredir ao mínimo aquela cultura. Mas isso não pode, repito, ser utilizado como um argumento para agressões aos direitos humanos. Isso precisa ser analisado. E aí, Boaventura de Souza Santos, ele defende esse diálogo intercultural entre diferentes culturas. Então, as culturas elas vão conversando entre si para chegar a esse mínimo ético dos direitos humanos, para tentar estabelecer o que é que precisa ser protegido, né? Não, isso daqui, esse valor, ele realmente precisa ser protegido independentemente do aspecto cultural de qualquer sociedade. Isso daqui a gente não discute, mas isso tem que ser uma construção diplomática, tem que ser um diálogo, não é algo que o Ocidente, né, lá do universalismo em si, vai impor ao Oriente. É algo que vai ser feito a partir da diplomacia, a partir da conversa. Por isso esse diálogo intercultural entre diferentes culturas. E aí tem a questão da interculturalidade, né, que é essa interação cultural. É você tentar proteger a autonomia das culturas, né, inclusive aquelas que não são hegemônicas, que não são ocidentais, aquelas culturas mais orientais, sem prejudicar os direitos humanos. E tudo isso precisa ser feito a partir de um diálogo democrático. E esse diálogo precisa acontecer entre diferentes estrados, com diferentes culturas, certo? E aí, o objetivo principal dessa interculturalidade seria justamente você poder trazer uma educação que respeite a diversidade cultural. Então, o diálogo está muito ligado com a questão da educação. É você educar as pessoas para que elas entendam que existem diferenças, essas diferenças elas precisam ser respeitadas, mas eu não posso utilizar esse argumento, né, de cultura, de diferença, para violar, para agredir direitos de outras pessoas. Isso também não pode ser, né, colocado em pauta. E aí, essa questão do imperialismo dos direitos humanos, ela vai vir justamente da visão relativista, certo? Essa questão do imperialismo dos direitos humanos, ela está ligada aos relativistas radicais. Por quê? O que é que eles dizem?
eles dizem que os direitos humanos nada mais são do que uma imposição das potências, né, europeias, norte-americanas, das potências ocidentais em relação às outras culturas que não são hegemônicas. Então é como se você estivesse impondo aqueles direitos para aquelas pessoas. E aí eles também chegam a falar de um canibalismo cultural. E o que seria esse canibalismo cultural? Seria tão forte esse imperialismo, essa imposição, que você acaba devorando outras culturas. Então, as culturas orientais, elas param de existir, elas deixam de existir, porque o que tem que prevalecer é a cultura, né, eurocêntrica, lá do Ocidente. Então, eles meio que veem isso como um grande problema, porque a partir do momento que eu coloco que o universalismo e os direitos humanos são questões do Ocidente, o Ocidente vai definir o que são esses valores, eu estou limitando, né, a cultura oriental. E aí entra nesse conflito, né, que é justamente essa questão. E eles também dizem que existe um discurso, de certa forma, hipócrita dos países ocidentais. Por quê? Porque eles querem impor ao Oriente que respeite determinados valores, mas quando paramos para analisar, esses direitos eles nem chegam a ser respeitados necessariamente pelos países do Ocidente. Então, o Ocidente continua, né, tendo essa violação dos direitos no próprio estado, no próprio território, mas quer dizer como os outros países, os outros estados devem proteger os direitos humanos. Então, existe muito esse conflito. E aí, né, finalizando, a gente teria essa última visão, que está muito ligada agora com os tempos atuais, que seria a necropolítica e os direitos humanos. Né? Essa necropolítica ligada aos direitos humanos. E o que seria, então, essa necropolítica? Seria a morte sendo utilizada como um instrumento político. O Estado vai decidir quem vive e quem morre, como essa pessoa vive, como essa pessoa morre. Então, é a morte sendo utilizada como uma política pública, direcionada. É como se eu quisesse, de uma certa forma, eliminar certos grupos de pessoas, certos indivíduos, mas eu não vou agredi-los diretamente. Eu vou fingir que eles não existem, parar de prestar certos serviços, né, básicos, mínimos para aquelas pessoas, para que elas faleçam, para que elas morram. E aí é a morte sendo realmente utilizada como um instrumento político. A gente percebeu isso muito durante a pandemia, né? Porque existia essa visão de que só os mais fortes iriam sobreviver e aqueles que fossem mais fracos morressem, e era isso mesmo, acabou, paciência. Então a gente percebia, né, que existia uma política direcionada para não garantir direito para os grupos mais vulneráveis, os idosos, pessoas com comorbidade, todos esses grupos eles passaram realmente a ser ignorados pelo Estado e eles de fato faleceram. Então, repito, é como uma política de morte, o Estado utilizando do seu aparato para deixar que certas pessoas cheguem a ter a sua vida privada. Isso também aconteceu, né, nos Yanomamis, que a gente percebeu que lá eles estavam com zero assistência do Estado, havia uma política indireta, né, queira ou não, de genocídio. Aquelas pessoas elas estavam sendo excluídas da sociedade e aí elas estavam falecendo por desnutrição ou por outras doenças, fora a invasão, né, o garimpo, que também não estava sendo, né, evitado. Na verdade, havia um incentivo. Então, novamente, é uma política de morte para um grupo específico, que o governo ele não quer ali entre a sociedade, de alguma forma incomoda aquele governo, e aí ele utiliza o seu aparato, ou não utiliza, né? Ele se omite do seu dever constitucional para eliminar esses grupos. Pessoal, alguma dúvida? Questões? Quem errar perde um ponto na prova. Ainda bem que não.
Deixa eu ver aqui o pessoal do chat. Gente, deu para entender? Vocês têm alguma dúvida específica? Queiram que eu repita algum tema? Deu para pegar direitinho? Massa, obrigado, João Vitor. Então eu vou começar as questões. E aí eu peço que vocês respondam até para eu sentir se vocês de fato entenderam, se vocês não estão tentando me enganar. Então vamos lá começar as questões. Certo? Então aqui a questão número 1 está acima. Tá dando para acessar os slides pelo WhatsApp? Eu acho que eu passei no grupo da noite. Mas já está lá no Drive. Quem quiser acessar pelo Drive já está lá, porque facilita. Agora já está mais fácil aqui, mas quem quiser ver pelo computador, pelo celular, já está lá no Drive. Então, começamos. O conceito de universalismo de chegada, né, que a gente acabou de falar. Letra A. Contrapõe-se no que se refere à definição dos direitos humanos as considerações sobre o texto cultural de cada sociedade. Ele sintetiza as garantias universais aptas a sustentar uma teoria dos direitos humanos intercultural. Esse universalismo de chegada, ele opõe-se às ideias do relativismo cultural e aproxima-se do universalismo de partida. Ele associa-se à ideia de humanidade em sua indistinta integralidade cultural e social, ou ele está associado ao desenvolvimento de uma teoria de direitos humanos alheia às peculiaridades culturais de cada sociedade. Eu vou dar um tempinho para vocês, até porque essa questão, ela, na realidade, não é tão fácil. Massa, isso mesmo, Bia. Então, ótimo. É exatamente isso, seria a letra B. O universalismo de chegada é aquela construção, né? Ele quer chegar em algum lugar. Então, os direitos humanos, eles não seriam aquilo que a gente tem naquele momento, mas algo que a gente quer chegar. Então, ele vai sintetizar as garantias universais aptas a sustentar uma teoria dos direitos humanos intercultural, entre culturas. Ou seja, ele vai trazer esse diálogo, né, entre diferentes culturas para a gente conseguir chegar naquilo que seria a essência dos direitos humanos para todos, e não só para o Ocidente ou para o Oriente. Seria, de fato, um direito voltado para todas as pessoas, mas a partir de uma construção feita por um diálogo entre diferentes culturas, certo? Então, parabéns, realmente era bastante complexo. E a letra B. E aí vamos para a questão 2. Acerca de universalismo e relativismo cultural em questões de globalização e direitos humanos, assinale a opção correta. A globalização conduz inevitavelmente a uma concepção universalista dos direitos humanos? A ideia do relativismo cultural surgiu com as primeiras declarações de direitos? O universalismo na temática de direitos humanos é contestado pelos países ocidentais?
que alegam diferenças culturais face ao mundo islâmico? Segundo a Conferência Mundial sobre a Mulher em Beijing, os direitos humanos das mulheres somente podem ser garantidos em contextos de relativismo cultural. Boaventura de Souza Santos propõe uma superação do debate sobre universalismo e relativismo, ou seja, uma terceira via, a partir de uma concepção multicultural dos direitos humanos. Qual a opção que vocês acham que está correta? Certo, Érica, só deixar o seu nome e a matrícula, sem problema, viu? Pode colocar aí, que aí depois eu coloco sua presença. Bia, nesse caso, né, não seria a letra D. Vamos lá, vou primeiro começar pela letra D. Segundo a conferência, né, e aí pela Conferência Mundial, a gente já percebe que, na realidade, por ser uma conferência mundial, está ligada ao universalismo. Os direitos humanos das mulheres somente podem ser garantidos em um contexto de relativismo cultural. Não, a gente tem, na verdade, obrigado, um conflito entre essas ideias. Se eu estou falando de uma conferência mundial que seja voltada para todas as mulheres, eu não posso, né, garantir um relativismo. Eu não posso dizer que uma determinada cultura esteja acima dos direitos das mulheres. Então, esse item, na realidade, ele se torna errado justamente por esse conflito. Já o item E, se a gente for analisar, né, Boaventura de Souza Santos, que é justamente aquela questão lá que eu falei, da interculturalidade e dos direitos humanos, né, de chegada, aquele universalismo de chegada, propõe uma superação do debate sobre o universalismo e o relativismo, que seria aquela terceira via, né, uma terceira opção, a partir de uma concepção multicultural, ou seja, aquele diálogo entre diferentes culturas a respeito dos direitos humanos. É você fazer essa construção a partir, né, desse diálogo entre diferentes culturas. Então, na verdade, seria a letra E, certo? Também não seria a letra A. Deixa eu ver aqui. A globalização conduz inevitavelmente a uma concepção. Não necessariamente, aqui diz inevitavelmente. Quando tivesse mente, né, alguma palavra com mente, inevitavelmente, ou então sempre, todas as vezes, vocês podem desconfiar. A letra A ela não é verdadeira, por quê? Porque a globalização não necessariamente significa universalismo. Eu continuo no mundo globalizado e eu tenho a China, que de uma certa forma tem sua concepção de direitos humanos e não permite que o universalismo seja imposto para eles. Eles decidem quais são os direitos que precisam ser resguardados naquele país. Então, não necessariamente a globalização esteja ligada com a concepção universalista. Certos países, a gente pode também citar a Rússia, continuam, de uma certa forma, né, definindo o que seriam os direitos para eles, ou não, né, o que é que eles podem violar, sem respeitar essa visão do universalismo, certo? Então, o item correto seria o E. Deu para entender, João? Deu para entender, Bia? Ficou tranquilo? Mas, perfeito. Então, aqui seria, de fato, obrigado, pessoal. O item é
E aí vamos para a questão 3. Eita, que tá até difícil para eu ler. Mas, enfim, ele quer que a gente associe os itens, eu vou resumir para vocês, ou com a concepção universalista ou com a concepção relativista. Então, se você acha, né, que a relativista, você coloca o 2. Se é a universalista, seria o 1. E aí eu já vou lendo com vocês e eu já vou compartilhando talvez a resposta nessa daqui porque ela é mais longa. Então, primeiro item, né? Flexibiliza as noções de soberania nacional e jurisdição doméstica. Essa jurisdição doméstica seria a jurisdição de cada país, certo? De cada estado. Ao consagrar um parâmetro internacional mínimo relativo à proteção dos direitos humanos, aos quais os estados devem se conformar. Então aqui a gente tem uma flexibilização da soberania, né? A gente vai priorizar os direitos humanos. Então não importa o que aquele estado pensa, o que importa seriam os direitos humanos, a essência, a dignidade da pessoa humana. Isso daqui está ligado com universalismo ou com relativismo? O que é que vocês acham? Seria universalismo ou relativismo? Tá certo, Bia. Obrigado, viu, pela participação. Aqui, no caso, está ligado ao universalismo, porque a gente está relativizando a soberania de um Estado, certo? Então, aqui a gente já colocaria a concepção universalista, que seria um. A noção de direito está estritamente relacionada ao sistema político, econômico, cultural, social, moral, vigente em determinada sociedade. Ou seja, como se o direito ele estivesse relacionado à cultura. É a cultura que vai definir o que é o direito. Então, claramente, isso daqui está ligado ao relativismo. Então, seria o item 2, concepção relativista. Cada cultura tem seu próprio discurso acerca dos direitos fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias culturais e históricas de cada sociedade. Novamente, isso daqui claramente se liga ao relativismo, porque a gente está dizendo que cada cultura vai ter o seu discurso sobre o que seriam os direitos humanos. Isso daqui passa longe de universalismo. Então seria a 2 também. E aí, o pluralismo cultural impede a formação de uma moral universal, tornando-se necessário que se respeitem as diferenças culturais apresentadas em cada sociedade. Novamente, relativismo, porque eu estou colocando a cultura acima, né, daquele mínimo ético defendido pelos universalistas. Então seria 1, 2, 2, 2, que é justamente a letra C, certo? Então aqui na 3 seria a letra C. Mais uma questãozinha, seria a questão 4, também é relacionada ao relativismo e universalismo. Na teoria geral dos direitos humanos, um dos debates mais relevantes diz respeito ao dilema dos seus fundamentos filosóficos. Duas correntes bem distintas lideram a discussão, relativismo e universalismo. Os adeptos da doutrina universalista defendem o quê? Que não há uma moral universal. Aqui a gente já marcaria como errado, porque eles defendem um ético universal. Então não seria a letra A. À medida em que todas as culturas possuem concepções de dignidade humana, deve-se aumentar a consciência das incompletudes culturais mútuas como pressuposto para um diálogo intercultural. Não, isso daqui não é o universalismo em si, isso daqui seria o universalismo de chegada, aquele de confluência que a gente vai construir. Então, isso daqui não é o que é defendido pela doutrina universalista. As noções de direitos, né? A noção de direito está estritamente relacionada ao sistema político, cultural, econômico, relativismo. Isso daqui a gente está ligando os direitos a cada cultura. Então, isso daqui não é universalista. Os direitos humanos decorrem da dignidade humana, na qualidade de valor intrínseco à condição humana, concebendo-se uma noção de direitos baseadas no mínimo ético irredutível. É justamente isso, essa concepção universal do que seria esse mínimo ético de direitos que precisam ser protegidos. Letra E, a cultura é a única fonte de validade. Não, isso daqui é um relativismo bem radical, né? E aí não está nada a ver com o universalismo. Então, dessa daqui, a resposta certa seria a letra D. E aí a última questão sobre relativismo e universalismo para a gente passar para as características.
Ao introduzir a concepção contemporânea de direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, de 48, afirma que o relativismo cultural, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, conferindo primazia ao valor da solidariedade como condição ao exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Gente, isso daqui não é o que o relativismo, né, defende. Não é o relativismo que traz essa indivisibilidade, essa interdependência que está muito ligada àquela visão holística que eu falei para vocês. Isso daqui se torna errado justamente porque a gente teria que colocar o universalismo ali no começo. Então vamos lá. A universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, conferindo paridade hierárquica entre direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Essa daqui seria a resposta correta, por quê? Porque a gente percebe, né, que essa universalidade traz essa indivisibilidade, essa interdependência, essa interrelacionalidade entre os direitos. E outra questão que eu falei muito para vocês, que é muito importante, percebam que cai em prova, é entender que não existe uma hierarquia entre os direitos. Todos precisam ser protegidos, por isso que ele está dizendo que existe uma paridade, uma igualdade hierárquica entre eles. Certo? Essa letra C seria errada porque não existe primazia entre os direitos, é justamente o contrário. A letra D se torna errada porque fala de relativismo e o relativismo não prega essa indivisibilidade, essa interdependência. E, de novo, a letra E estaria errada porque fala de uma primazia de outro tipo de direito em relação aos demais e isso não existe. Pelo menos na concepção, né, da universalidade dos direitos, né, aquela visão holística. E aí a gente vai para a questão das características em si. Isso daqui eu acho que seria mais fácil até do que a questão polêmica entre universalismo e relativismo. Aqui é para você marcar VOE. Eu já vou fazendo com vocês. Os direitos humanos são fruto do desenvolvimento histórico e social dos povos. São direitos considerados universais, tendo em vista não ser possível eleger categorias de indivíduos ou seres merecedores de tutela desses direitos. Eles são, pois, inerentes à condição da pessoa humana. Essa daqui, no caso, seria uma questão verdadeira, porque os direitos humanos eles são, na visão universalista, inerentes, né, ao ser humano. E aí, é justamente nessa questão. Todos são titulares de direitos, então, verdadeiro. Certo. A universalidade dos direitos humanos exclui a possibilidade, né, de existência de direitos especiais destinados a pessoas específicas e que se os substituam, como, por exemplo, direitos específicos destinados às pessoas, né, com deficiência. Não tem essa portadores de deficiência, porque isso daqui foi, na realidade, a gente percebe que é de 2022. Então, mesmo um concurso de 2022 não utiliza o termo correto. Então, é importante a gente prestar muita atenção nisso. Não tem nada de portador, porque ninguém porta deficiência. Não é como uma carteira, um celular, algo do tipo que a gente porta no nosso bolso. A deficiência faz parte daquele indivíduo, é uma característica como qualquer outra e você precisa respeitar. Certo? Mas o item em si se torna falso, por quê? Porque a gente pode sim privilegiar certos grupos específicos, principalmente aqueles mais vulneráveis. Isso está muito relacionado com a igualdade material, que vai além daquilo que está na lei. É você trazer a equidade, né? Você colocar, né, os desiguais sendo tratados desigualmente na medida das suas desigualdades. Então, esse item aqui ele está falso, certo? Você pode sim tratar de uma forma diferente, desde que seja justificado esse tratamento desigual. Os direitos humanos são irrenunciáveis, inalienáveis e imprescritíveis. Então, são 3 características aqui. O que quer dizer que esses direitos não podem ser objetos de comércio, que as pessoas não podem dispor sobre a proteção da dignidade humana, e que os direitos humanos não podem ser atingidos pelo decurso do tempo, respectivamente. Então, vamos aqui por partes. Irrenunciáveis. Não pode ser objeto de comércio.
Não, o irrenunciável é você não poder renunciar aos seus direitos, né? Até falei que você pode não exercê-los, mas jamais, né, renunciar completamente aos seus direitos. Essa questão de não poder, né, ser objeto de comércio pecuniária está mais ligada à inalienabilidade dos direitos humanos. Você não pode alienar, você não pode ceder economicamente, você não pode transferir economicamente seu direito. Então isso daqui estaria errado, certo? Imprescritível realmente é com o decurso do tempo, né? Eles não prescrevem mesmo que já tenha passado um tempo absurdo, eles continuam lá existindo. Então essa daqui é F de falso. Os direitos são uns e indivisíveis, de novo aquela visão holística. Não há que se falar em hierarquia entre os direitos. Todos conjuntamente compõem um conjunto de direitos essenciais à efetividade da dignidade da pessoa humana. Perfeito, isso aqui está certíssimo, está ligado com a universalidade, aqueles três, né, características principais, então seria verdadeiro. Então a letra seria B. Questão 7. Uma das características dos direitos humanos é a imprescritibilidade, que significa que devem ser exercidos diretamente por seus titulares, independentemente da necessidade da prescrição legal ou judicial. Aqui não tem essa questão de você ter que exercer seus direitos, né, exclusivamente pelos titulares. Não é isso, né, que a imprescritibilidade coloca. Né? Eles podem ser exercidos, protegidos por outras pessoas. Devem ser reconhecidos pelas leis de cada estado, de modo que após o reconhecimento não possam mais ser revogados. Isso daqui está mais ligado com o princípio da vedação ao retrocesso, né? O efeito cliquet, que você não pode retroceder, não está ligado à imprescritibilidade. Não precisam ser escritos, bastando que façam parte do consenso social e cultural para que sejam exigidos os respeitos. Isso aqui está mais ligado aos direitos naturais e, de uma certa forma, ao relativismo cultural, né? Porque você disse que está ligado a uma cultura. Então, também não seria essa. Não podem ser proscritos pela lei interna do país, caso já tenham sido reconhecidos em nível internacional. Mais uma vez, isso daqui vai para a vedação do retrocesso. Se aquele direito foi reconhecido, mesmo que internacionalmente, e o Estado, né, assinou aquele tratado, ele não pode retroceder. E a letra E seria a correta, o decorrer do tempo, sem que tenha sido concretizado, não retira o seu titular a possibilidade de exigir a qualquer momento. Então, não prescreve, você pode exigir aquele direito a qualquer momento. Oitava questão. Né, sobre a característica da inerência, né, que o direito ele é inerente a toda e qualquer pessoa humana. Estabelece que o conteúdo de um direito pode ser vinculado a outro conteúdo, e aí se desmembrando um desses, é isso que, no caso, a gente percebe na questão da inerência, que o conteúdo de direito não pode ser desvinculado de outro. Na verdade, isso daqui é a indivisibilidade, não seria a inerência, então falso. Depende do reconhecimento por parte de um Estado ou da existência do vínculo de nacionalidade para a proteção dos seus indivíduos? Não, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui ainda fere aquela questão da transnacionalidade, que vai além da nacionalidade. Tem por objetivo exigir que o Estado também invista nos direitos sociais, zelando pelo chamado mínimo existencial. Isso daqui não está necessariamente ligado com a inerência, está ligado lá com aquela segunda dimensão dos direitos e essa garantia do mínimo existencial. Consiste no reconhecimento de que todos os direitos possuem a mesma proteção jurídica, em razão de sua essencialidade implícita. Não necessariamente, isso daqui está ligado com a característica da essencialidade, né? Que os direitos eles são essenciais à natureza humana, tanto no conteúdo material quanto no conteúdo formal, dignidade da pessoa humana e na pirâmide, né, que ele vai estar no topo, né, sendo sempre o privilegiado, que tem que ser mais protegido. E aí a letra que seria a certa é a qualidade de pertencimento desses direitos a todos os membros da espécie humana, sem qualquer distinção. Então, está inerente a qualquer ser humano. Nona questão, que seria a penúltima, certo? Sobre algumas características dos direitos humanos. É incorreto afirmar que
Então, aqui ele quer saber qual seria a incorreta. A universalidade, né? Os direitos fundamentais aplicam-se a todos os indivíduos, independentemente de nacionalidade, sexo, raça, credo, convicção política, filosófica, enfim. Qualquer característica, os direitos humanos eles vão ser aplicados. Verdadeiro. Então, isso aqui não está incorreto. Inviolabilidade. Nenhuma lei infraconstitucional, nem tampouco autoridade alguma pode desrespeitar os direitos fundamentais de outrem, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. Também está correto, certo? É justamente isso que fala a inviolabilidade, que eles não podem ser violados. Complementaridade. Os direitos humanos fundamentais não devem ser interpretados isoladamente, né? Eles são indivisíveis, mas sim de forma conjunta para sua plena realização. Está muito ligado com aquela questão também da interdependência, deles serem um sistema. Então aqui está tudo verdadeiro, não tem nenhuma alternativa incorreta, seria a letra D. E por fim, né, terminando, aqui ele quer saber a questão lá em cima. Analise o trecho a seguir, e eu não vou ver esse trecho com vocês, e assinale a alternativa que não apresenta uma característica do conceito de direitos humanos. Então, qual dessas características não faz parte dos direitos humanos? Os direitos humanos estão fundados sobre o pretexto pela dignidade e o valor de cada pessoa? Sim, eles fundamentam na dignidade, né, da pessoa humana. Uma de suas características é a universalidade, isto é, são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Certo, ok. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos, mas eles podem ser limitados em situações específicas. Inalienáveis, com questão de violação, isso daqui está mais ligado com a inviolabilidade. Então, essa daqui seria, para mim, a alternativa incorreta. O direito à liberdade não pode ser restringido em nenhuma condição, mesmo que a pessoa, né, mesmo que uma pessoa for considerada culpada por um crime, com o devido processo legal. Tá, aqui temos um conflito, né? Essa letra D, ela seria incorreta, por quê? Porque a pessoa, ela, no caso, pode sim ter o seu direito, né, restringido, certo? Se ela passar pelo devido processo legal, que até eu comentei para vocês. Então, essa daqui, no caso, seria incorreta porque ele diz que o direito ele não pode ser limitado, como se fosse uma espécie de direito absoluto. E aí a letra C, na minha concepção, como eu falei para vocês, isso está mais ligado com uma característica da inviolabilidade, que ninguém pode ser privado de seus direitos, ninguém pode ter os seus direitos violados. Mas aqui eles colocam que eles são inalienáveis, né? Que é a questão de você não pode dispor dos direitos. Mas o gabarito oficial seria a letra D, que também faz muito sentido, né? Porque os direitos eles não são absolutos. O gabarito está aqui, quem quiser depois estudar em casa, quem não respondeu nada, ficou só andando pela sala, tá aqui. E eu coloquei 2 vídeos muito interessantes sobre os 2 temas. Esse daqui, maravilhoso, indicação da Leandra. Ela fala sobre os direitos humanos, é uma questão recente, ela já começa dizendo que os direitos humanos não são direitos de bandidos ou direitos dos humanos. Então é muito interessante. Ela fala sobre algumas características de uma forma bem formal e muito bem fundamentada. E esse outro já seria de concurso, que ele trata essa questão do universalismo e do relativismo cultural. Então isso aqui é muito interessante para quem quiser fazer revisão, até porque eu acredito que essa seja a questão que vai estar no parecer jurídico de vocês. Então dê uma olhadinha em casa, tá certo? Pois, pessoal, por hoje foi só. Quem quiser deixar nome e matrícula pode sair. E eu agradeço a participação de todos, tá bom?